Ela tinha muitos filhos, mas a eles ela chamava de prediletos. Não porque fossem mais dignos, não porque fossem os mais puros, mas porque, entre todos os filhos, eles são aqueles que mais se parecem com o seu filho Jesus. O sacerdote carrega no coração o chamado mais profundo da terra: ser imagem viva do Filho diante dos homens. E Maria, aquela que gerou o sumo e eterno sacerdote no silêncio de Nazaré, que o acompanhou até o altar da cruz e o entregou por amor ao mundo, reconhece em cada sacerdote um reflexo da mesma missão. Por isso, o ama com um amor que não é terreno, um amor que não busca mérito, mas reconhece identidade. Muitos santos perceberam esse mistério. São João Maria Vianney dizia: depois de Deus, o sacerdote é tudo. E quem mais saberia disso, senão Maria? Ela os chama de filhos prediletos, não por favoritismo, mas por vocação. Porque ela conhece o preço do altar, sabe o peso de carregar o Salvador nos braços, e vê, em cada padre, aquele que o carrega nas mãos. Em suas aparições, Maria foi clara: meus filhos prediletos são os sacerdotes. Por eles, eu sofro. Por eles, eu intercedo. Por eles, eu imploro conversão. E talvez você se pergunte: mas por que todo esse amor? Por que tanta predileção? Por que o sacerdote não fala em nome próprio? Ele fala em nome de Jesus. Ele não oferece um pão qualquer. Ele oferece o corpo do Cordeiro. Ele não dá um conselho humano. Ele dá o perdão divino. E Maria sabe. Ela sabe que o demônio odeia os sacerdotes. Sabe que eles estão na linha de frente. Sabe que muitos se ferem. Que muitos caem. Que muitos se esvaziam. Justamente porque carregam um dom que o mundo não entende. E então, ela se aproxima. Como mãe. Como refúgio. Como guardiã silenciosa da missão sacerdotal. Neste vídeo, vamos entender esse mistério. Vamos mergulhar na predileção mariana pelos sacerdotes. Não como quem contempla um privilégio, mas como quem reconhece o peso de uma missão. E ao final, você vai entender. Se ela os ama tanto, é porque o céu inteiro depende da missão deles. Eles são os filhos prediletos. Não por causa do que fazem, mas por quem eles carregam. E por isso, Maria os escolheu. Para amar, para guardar e para levar até o coração do Cordeiro. Entre todos os títulos do sacerdote, há um que o define com uma profundidade que poucos compreendem. Alter Christus, outro Cristo. Não é uma metáfora. Não é um exagero. É uma verdade que muda tudo. Quando um padre celebra a Santa Missa, não é ele quem age por conta própria. Ele empresta sua voz, suas mãos, seu coração, para que Jesus esteja ali, presente, inteiro, real. Ele se torna um sacramento vivo do amor que salva. E se o sacerdote é outro Cristo, Maria o reconhece como tal. Porque o mesmo sangue que correu nas veias de Jesus, formado no ventre de Maria, é o sangue que o padre consagra sobre o altar. O mesmo olhar que Jesus lançou sobre o mundo. Olhar de misericórdia, de doação, de entrega. É o olhar que o sacerdote é chamado a oferecer ao povo. E Maria, que viveu com esse olhar por 33 anos, vê e reconhece quando um padre carrega esse mesmo brilho nos olhos. É por isso que ela os chama de filhos prediletos. Porque ninguém conhece o filho como a mãe. E ninguém reconhece os traços do filho em outro coração, como o coração da mãe. Quando um sacerdote se aproxima do altar, Maria se aproxima junto. Quando ele ergue a hóstia, ela eleva no coração a mesma oferta que fez no Calvário. Quando ele perdoa os pecados em nome de Cristo, ela acolhe com ternura o retorno daquele filho ao coração do Pai. Maria não vê um simples homem de batina. Ela vê um Cristo oculto.
ferido às vezes, mas verdadeiro. E é por isso que ela os guarda. Porque, ao proteger o sacerdote, ela protege a presença do próprio Filho no mundo. Se o sacerdote é o canal pelo qual a graça passa, Maria é a fonte maternal que sustenta esse canal com amor. Ela se debruça sobre os seus filhos prediletos com zelo. Corrige quando precisa. Consola quando estão cansados. Chora quando se perdem. E se alegra como nenhuma outra quando se doam de verdade. Neste vídeo, vamos aprofundar ainda mais essa verdade. Que todo sacerdote é outro Cristo. E que Maria, sendo mãe de Cristo, também é mãe desse sacerdote, com amor dobrado, com cuidado redobrado. Porque onde há um altar, há uma cruz. E onde há uma cruz, há uma mãe. Para entender por que Maria ama tanto os sacerdotes, é preciso voltar ao início. Antes da cruz. Antes da missão. Antes do altar. Voltar à Anunciação. Foi ali, no silêncio de Nazaré, que Maria ouviu o chamado do céu e disse: Eis aqui a serva do Senhor. Com esse sim, ela se tornou mãe. Mas não apenas mãe biológica. Ela se tornou a mãe do Verbo feito carne. Do Deus que se fez homem. Do sacerdote eterno que entraria no mundo para salvá-lo. Maria não apenas gerou Jesus. Ela gerou o sumo e eterno sacerdote. E se é verdade que a mãe de um rei é rainha, também é verdade que a mãe de um sacerdote é mãe de todos os que participam desse mesmo sacerdócio. Não por sangue, mas por missão. Não por natureza, mas por graça. Porque todo sacerdote é enxertado no mistério de Cristo. Ele se torna parte do mesmo sacerdócio de Jesus. Um só coração. Uma só entrega. Um só altar. E quem gerou o coração de Jesus? Maria. Quem viu o corpo de Cristo crescer diante dos olhos? Maria. Quem escutou, com espanto e adoração, as primeiras palavras do Verbo? Maria. Ela foi a primeira a contemplar o olhar sacerdotal do seu filho. E ao longo dos anos, foi moldando em silêncio aquele coração que um dia seria transpassado. Por isso, quando um novo sacerdote é ordenado, quando um novo padre é consagrado, Maria reconhece ali um novo filho. Ela o acolhe com o mesmo amor com que acolheu Jesus. Ela o forma, como formou o coração de Cristo. Ela o acompanha, como acompanhou cada passo do Filho amado. O sacerdote não caminha sozinho. Ele tem uma mãe. E essa mãe não apenas cuida dele. Ela o reconhece como alguém que saiu do mesmo sim. Como alguém que prolonga no mundo a presença daquele que ela trouxe à luz. É por isso que os padres são seus filhos prediletos. Porque Maria sabe de onde eles vêm. Sabe o preço da missão. Sabe que, por trás de cada batina, há uma cruz. E por trás de cada cruz, há um novo Calvário. E onde há um Calvário, há também uma mãe. Neste vídeo, vamos continuar mergulhando nesse amor profundo. Vamos ver como Maria, ao gerar Jesus, também se tornou mãe daqueles que o trazem todos os dias ao mundo. Os sacerdotes. Seus filhos prediletos. O momento mais doloroso da história também foi o mais fecundo. Ali, aos pés da cruz. Quando tudo parecia perdido. Quando o sangue já havia sido derramado. Quando o mundo descia o olhar em vergonha. Maria permaneceu de pé. E naquele instante, o mais escuro e mais santo, Jesus olhou para ela. Depois, para João. E então disse: Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Não foi apenas uma despedida. Foi uma entrega. Foi uma consagração. Naquela hora, Maria não recebeu apenas João. Ela recebeu todos aqueles que, como João, ficariam junto da cruz. Ela acolheu os que não fugiriam. Os que permaneceriam fiéis. Os que representariam seu filho até o fim. Os sacerdotes.
João estava ali como discípulo, mas também como figura de todos os padres que, ao longo da história, ficariam aos pés do sofrimento humano, carregando Cristo nos altares e anunciando a vida mesmo em meio à morte. Foi ali, diante do madeiro, que Maria se tornou mãe dos sacerdotes. Não porque pediu, mas porque Jesus quis assim. Ele sabia que o sacerdote, para resistir, precisaria de uma mãe. Não uma mãe qualquer, mas a mãe dele. E Maria aceitou. Aceitou com o mesmo coração que aceitou ser mãe do Verbo. Com o mesmo amor. Com a mesma entrega. Desde aquele dia, ela acompanha cada sacerdote com um olhar que vem da cruz. Com uma ternura que nasce da dor. Com uma fidelidade que jamais os abandona. Por isso, Maria não ama os sacerdotes com um amor leve. Ela os ama com amor cravado. Com amor de quem sabe o preço do sacrifício. Com amor de quem escutou os últimos suspiros do Cordeiro. Ela os viu nascer ali. Não de um parto comum, mas de um parto de sangue. De um nascimento aos pés da cruz. Envolto em silêncio, entrega e dor. E até hoje, quando um sacerdote cai, Maria se lembra daquele dia. Se lembra de que ele foi entregue a ela. E como verdadeira mãe, ela nunca o rejeita. Ela vai ao encontro. Ela chora com ele. Ela o espera, até que ele retorne ao pé da cruz. Neste vídeo, você vai compreender. A predileção de Maria pelos sacerdotes não é poética. É real. É histórica. É eterna. Porque foi no momento mais sublime da redenção que ela os recebeu, para sempre. O altar é belo. A batina é sagrada. A missão é nobre. Mas o sacerdote também é humano. E como qualquer filho de Deus, ele também tropeça. Também se cansa. Também chora escondido. Também se pergunta se está no caminho certo. Só que, ao contrário de outros homens, quando um padre sofre, ele carrega nos ombros o peso de muitas almas. Ele não pode simplesmente parar. Não pode simplesmente desaparecer. Porque é visto, procurado, esperado. Ele é, para muitos, o sinal visível de Deus. E quem cuida dele? Quem o entende quando o mundo não entende? Quem o abraça quando ele não pode contar com ninguém? Quem o espera, quando todos já desistiram? Maria. Maria não é uma mãe que exige perfeição. Ela é mãe justamente porque ama apesar da imperfeição. E é por isso que os sacerdotes são seus filhos prediletos. Porque ela sabe o quanto eles são feridos por dentro. Ela vê o que ninguém vê. Vê o desânimo silencioso. Vê as lutas interiores. Vê as noites em que o padre se sente sozinho, apesar de estar cercado por multidões. Maria não se escandaliza com as feridas. Ela se aproxima delas. Ela entra no silêncio do confessionário. Ela caminha com ele pelas estradas da dúvida. Ela o visita nas noites sem consolo. Ela o defende das acusações do inimigo. Ela o recorda do essencial. Você é meu. Eu sou sua mãe. Em muitas aparições, Maria revelou sua dor pelos sacerdotes que se perdem. Mas nunca com raiva. Sempre com lágrimas. Ela não acusa. Ela espera. Ela vai atrás. E quando um sacerdote volta, ela é a primeira a recebê-lo de braços abertos. Porque ela sabe. O inimigo quer destruir o sacerdote. Porque, destruindo o sacerdote, ele fere o coração da igreja. Mas Maria é a muralha que o protege. É o colo que o acolhe. É a fortaleza onde ele pode descansar. Neste vídeo, vamos refletir sobre esse aspecto tão pouco falado. A ternura de Maria com os padres feridos. Vamos entender que o amor de mãe não é para os fortes, mas para os que precisam. E que, no coração de Maria, há espaço para cada sacerdote,
inclusive, e sobretudo, para os que erraram. Por que ela não abandona quem foi confiado a ela no Calvário? Ela não se cansa de amar. Ela não desiste dos filhos que custaram o sangue do Cordeiro. Se quisermos entender o quanto Maria ama os sacerdotes, basta olhar para os santos. Homens que marcaram a história da Igreja. Não com fama, mas com santidade. E entre eles, muitos eram sacerdotes. E mais do que isso, sacerdotes profundamente marianos. Eles não a tinham como um enfeite teológico, nem como uma devoção periférica. Eles a chamavam de mãe, de confidente, de formadora, de refúgio. E ela os escutava. Ela os instruía. Ela os sustentava, como sustentou Jesus ao longo de sua vida. São João Maria Vianney, o cura de Ars, padroeiro dos sacerdotes, passava horas diante da imagem de Maria e dizia com simplicidade: ela obteve tudo para mim. Tudo. São Pio de Pietrelcina, conhecido como Padre Pio, foi um sacerdote estigmatizado, mas também um filho declarado de Maria. Ele dizia: amai Nossa Senhora e fazei com que a amem. Recitai o rosário. Sempre. São Maximiliano Kolbe, também sacerdote, deu sua vida em um campo de concentração. Morreu no lugar de outro prisioneiro. Mas antes disso, fundou um movimento inteiro consagrado à Imaculada. Para ele, ser de Maria era a forma mais perfeita de pertencer a Cristo. E podemos continuar. São Luís Maria Grignion de Montfort, São João Bosco, São Leonardo de Porto Maurício. Todos eles tinham algo em comum. Eram padres, e eram dela. E não por acaso. Porque quem se entrega a Maria não se desvia do caminho. Quem se consagra a ela não se perde nos atalhos. Quem a escuta ecoar no coração os passos do próprio Cristo. Esses santos sabiam que Maria não apenas intercede. Ela forma sacerdotes. Ela guia seus passos. Ela purifica seus sentimentos. Ela aponta o verdadeiro caminho, a cruz e o altar. E é por isso que Maria os chama de filhos prediletos. Porque ela sabe que, para ser um bom sacerdote, é preciso ser um bom filho. É preciso confiar na mãe. É preciso entregar-se como criança. É preciso deixá-la modelar o coração. Neste vídeo, vamos lembrar que Maria não é apenas um auxílio dos santos. Ela é uma presença viva na vida de todo sacerdote que deseja ser santo. Ela os inspira. Ela os adverte. Ela os consola. Ela os impulsiona. E a história da Igreja grita essa verdade. Os maiores santos sacerdotes foram também os filhos mais confiantes de Maria. No seminário, há muitas disciplinas: teologia, filosofia, espiritualidade, liturgia. Mas há uma formação que não aparece nos planos de aula, nem está escrita nos currículos. Ela acontece em silêncio, em segredo, no íntimo da alma. É Maria quem a conduz. Sim, ela também é formadora de padres. Mas diferente de todos os mestres, ela não fala com teorias. Não ensina com apostilas. Ela forma com amor. Educa com ternura. Molda com paciência. É ela quem ensina o que nenhum professor pode ensinar: a escuta interior, a humildade nas quedas, a fidelidade no escondimento. Muitos sacerdotes, anos depois da ordenação, confessam: foi ela quem me sustentou na formação. Porque o caminho para o altar nem sempre é claro. Há dúvidas, crises, tentações, pressões. E é nesse tempo que Maria se aproxima do seminarista. Não como alguém que exige, mas como alguém que acredita. Ela acredita mesmo quando o próprio seminarista não acredita mais em si. Ela vê algo que nem ele vê. Porque já viu antes. Já viu quando um menino crescia em Nazaré. Maria sabe o que é formar um coração sacerdotal. Ela fez isso com Jesus.
E agora, faz isso com cada filho escolhido. E o mais belo é que ela não espera que ele seja perfeito. Ela o forma apesar das imperfeições. Ela trabalha no barro do coração, com delicadeza e firmeza, até que ele esteja pronto para ser vaso do sagrado. Ela o ensina a amar o povo, a ser forte diante da cruz, a não desanimar nas humilhações, a viver com o coração voltado para o céu, mas com os pés firmes na terra da missão. E tudo isso, Maria faz sem alarde, sem buscar destaque, como sempre fez. Aqueles que se consagram a ela desde o seminário percebem que a caminhada é outra, não mais solitária, não mais fria, mas acompanhada por uma presença doce, constante e maternal. Neste vídeo, vamos compreender que Maria não apenas intercede pelos sacerdotes depois da ordenação, ela já os acompanha desde os primeiros passos, desde o primeiro chamado, desde o primeiro sim. Porque onde há vocação, há um sopro do Espírito e um toque de Maria. Ela os prepara, ela os afina, ela os consagra interiormente. E um sacerdote formado por Maria não é apenas eficaz no ministério, ele é espelho do coração do Filho. Todos os dias, em todos os cantos do mundo, um milagre acontece. O pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho. E ali, sobre o altar, o próprio Cristo se entrega novamente. Mas esse milagre não acontece sozinho. Ele precisa de um altar, precisa de mãos ungidas, precisa de um coração consagrado, precisa de um sacerdote. E onde há um sacerdote diante do altar, Maria está presente, não como espectadora, mas como mãe e cúmplice do mistério. Afinal, ela foi a primeira a oferecer Jesus no templo, nos braços de Simeão. Depois, no Calvário, aos pés da cruz. E hoje, cada vez que um sacerdote ergue a hóstia, ela está ali. Porque o que acontece na missa não é um teatro, não é uma lembrança simbólica. É o mesmo sacrifício da cruz, incruento, mas real. E Maria, ela reconhece esse momento. Ela se comove diante do altar, como se estivesse novamente ao pé da cruz. Ela contempla cada sacerdote que, com mãos humanas, segura o filho dela, que o consagra, que o parte, que o dá como alimento para o mundo. E isso toca profundamente o coração da mãe. Porque quando um sacerdote celebra a missa, ele se une ao sacrifício do filho. E Maria, como mãe do sacerdote e do cordeiro, une-se ao sacerdote. Ela o fortalece nos momentos de aridez. Ela o consola quando ninguém vê suas lágrimas. Ela o envolve quando ele sente que o altar está distante do coração. Quantos padres celebram a missa carregando dores silenciosas? Quantos sentem o peso da missão e a frieza do mundo, mas seguem em frente, porque sabem que não estão sozinhos. Maria está ali, junto ao altar, junto ao sacrifício, junto ao sacerdote. E por isso, ela os chama de filhos prediletos. Porque são aqueles que mais profundamente vivem o mistério do Calvário. Todos os dias. Mesmo que ninguém perceba. Neste vídeo, vamos entender que a missa é também o lugar da maternidade de Maria. Não só porque ali está o Filho, mas porque ali está o Filho, o sacerdote. E todo padre que celebra a Eucaristia está, de algum modo, de mãos dadas com aquela que ofereceu o corpo pela salvação do mundo. Onde há missa, há altar. Onde há altar, há cruz. E onde há cruz, há Maria. Sempre. Se Maria os chama de filhos prediletos, como nós, filhos da mesma mãe, devemos tratá-los. Não basta admirar os sacerdotes. Não basta esperar deles perfeição. Não basta apontar seus erros ou julgar suas falhas. A primeira atitude que nasce do coração de quem ama Maria é
rezar pelos sacerdotes. Sim. Interceder por eles com fé, com constância, com amor. Porque se há alguém que precisa de oração, é aquele que está na linha de frente. É aquele que carrega, todos os dias, o peso de muitas almas. É aquele que, muitas vezes, sofre sozinho para que os outros sejam consolados. O sacerdote é um alvo do mundo, que o rejeita, do inimigo, que o quer destruir, e até de si mesmo, quando se sente indigno. E é por isso que Maria o protege. Mas também é por isso que ela nos pede ajuda. Em muitas mensagens, aparições e inspirações ao longo da história, Nossa Senhora não cansa de repetir: rezem pelos meus filhos prediletos. Não por acaso. Ela vê o que nós não vemos. Ela sabe o quanto eles lutam em silêncio. Ela conhece cada batalha que acontece no coração de um padre. E se o céu está tão atento à missão deles, nós não podemos ficar indiferentes. Cada vez que rezamos por um sacerdote, estamos dizendo a Maria: Mãe, estou contigo. Não deixarei que teus filhos caminhem sozinhos. Podemos adotar um padre em oração. Podemos oferecer jejuns, rosários, pequenas penitências. Podemos até escrever uma carta, mandar uma mensagem, dar um abraço. Porque o sacerdote também precisa se sentir amado. Ele é pai de muitos, mas também é filho. E todo filho precisa de um sinal de carinho. Neste vídeo, vamos refletir que amar os sacerdotes é amar Maria. É entender que, se ela os escolheu como prediletos, nós também devemos acolhê-los com o coração. Mesmo que falhem. Mesmo que não correspondam. Mesmo que sejam humanos, porque são. A oração pelos sacerdotes é um dever de amor. E mais do que isso, é um escudo que protege o dom mais precioso que temos na terra: a presença viva de Cristo através deles. Se queremos uma igreja forte, rezemos por quem a serve. Se queremos um mundo com mais Deus, rezemos por quem o traz no altar. Se queremos consolar o coração de Maria, cuidemos dos seus filhos prediletos. Com amor, com oração, com fé. Eles não são perfeitos. Não são anjos. Não são imunes às quedas. Mas são filhos escolhidos. E entre todos os filhos que chamam Maria de mãe, os sacerdotes têm um lugar especial. Porque eles trazem Jesus ao mundo. E Maria reconhece isso com os olhos do céu. Ela os vê como via o próprio filho. Frágeis, sim, mas entregues. Eles consagram o pão. E ela consagra seus corações. Eles anunciam a palavra. E ela os sustenta no silêncio. Eles perdoam em nome do Filho. E ela os acolhe com a ternura da mãe. Maria não os ama por mérito. Ela os ama por missão. E a missão deles, de prolongar a presença de Cristo na terra, é o que faz dela a mais fiel companheira de cada padre. Neste vídeo, você entendeu por que os sacerdotes são chamados de filhos prediletos. Mas mais do que entender, o convite é para amar com Maria, rezar com Maria, proteger com Maria. Porque no fim de tudo, quando o sacerdote terminar sua missão, será ela quem o conduzirá até o Cordeiro, aquele que ele consagrou, aquele que ele anunciou, aquele que ele segurou em suas mãos, e que, um dia, o acolherá em seus braços.